Olá, que bom que estamos juntos para mais uma jornada de descobertas. Já pararam para pensar que o nosso planeta, a Terra, tem uma espécie de código secreto? Pois é, são várias linhas e círculos que, apesar de invisíveis, nos ajudam a entender, nossa, quase tudo. Desde onde cada um está agora, até porque uns lugares são super quentes e outros são congelantes. E hoje a gente vai decifrar esse código juntinhos. Bom, para começar, vamos pensar num desafio. Imaginem só que precisam dizer onde está uma formiguinha, numa bola de futebol, que não para de gerar. Parece impossível, né? Pois era exatamente esse o problema para achar qualquer lugar no nosso planeta. E aí, como é que se resolve um problemão desses? Então, a primeira parte do desafio era essa: como a gente representa um planeta que é uma bola gigante? Os geógrafos e os grandes exploradores do passado pensaram em duas saídas, e cada uma delas tem seus pontos fortes e fracos. Olha só. De um lado, a gente tem o globo terrestre. Ele é tipo uma miniatura perfeita da Terra, sabe? Não tem erro, o tamanho dos continentes está certinho. O problema? Bem, já tentaram colocar um globo dentro da mochila? Não rola, né? Do outro lado, tem o mapa plano, que a gente também chama de planisfério. Esse sim é super prático, dá para dobrar, guardar, só que ele tem um segredinho. Para conseguir achatar uma esfera, alguma coisa sempre fica meio esticada, meio amassada. É o preço que se paga pela praticidade. E foi aí que veio a grande ideia. Para conseguir usar tanto os globos quanto os mapas de um jeito preciso, a galera da geografia teve uma sacada simplesmente genial. Eles pensaram: e se a gente criasse um sistema de linhas imaginárias que cobrisse o planeta inteiro? Tipo, uma grade, sabe? Como se a gente envolvesse o mundo todo com um papel quadriculado gigante. Mas calma lá, antes de desenhar essa grade toda, era preciso criar as linhas principais. Elas seriam os pilares de todo o sistema, o ponto de partida para a gente começar a decifrar nosso código secreto. A primeira linha é a mais importante de todas, o eixo da Terra. Tentem imaginar como se fosse um espeto invisível atravessando o planeta de cima a baixo, bem no centro. É em volta desse eixo que a Terra fica girando sem parar, no movimento que cria o dia e a noite. E olhem só este diagrama que mostra isso direitinho. Estão vendo essa linha que atravessa o globo? Esse é o eixo. E as duas pontinhas dele, onde essa linha imaginária fura o planeta, são os famosos Polo Norte, lá em cima, e o Polo Sul, lá embaixo. São os únicos pontos que ficam parados enquanto todo o resto gira. Agora, vamos para a segunda linha mestra. Se o eixo é o espeto, a linha do Equador é como se fosse um cinto gigante bem na barriga do planeta. É o maior círculo que a gente consegue desenhar na Terra e ele fica exatamente na mesma distância dos dois polos, perfeitamente no meio. E a função principal desse cinto é uma só: dividir o mundo em duas metades iguais. Tudo que está para cima da linha do Equador faz parte do hemisfério norte, e tudo que está para baixo, hemisfério sul. Fácil, né? Ok, com as linhas mestras definidas, agora sim, a gente pode desenhar o resto da nossa grade secreta. E essa grade é formada por dois tipos de linhas, os paralelos e os meridianos. Vamos ver qual é a diferença entre eles. Agora prestem bastante atenção aqui, porque essa parte é fundamental. Pensem nos paralelos como se fossem vários bambolês deitados em cima da Terra. São círculos completos que nunca se encostam e vão diminuindo de tamanho conforme chegam perto dos polos. Já os meridianos são como os gomos de uma laranja. São todos do mesmo tamanho, vão de um polo até o outro e se encontram todos juntos lá em cima e lá embaixo. E além da linha do Equador, que é o paralelo zero, o chefão de todos, existem outros que são muito importantes. Olhem só no diagrama: o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e os círculos polares. Guardem bem esses nomes porque eles são a chave para a segunda parte do nosso código, a parte que explica o clima. Mas a gente já chega lá. Da mesma forma que o Equador é o paralelo principal, também existe um meridiano principal. Ele se chama Meridiano de Greenwich e ele passa lá por Londres, na Inglaterra. Ele é a nossa linha de partida para contar o que está a leste e o que está a oeste, dividindo o mundo em outros dois hemisférios, o ocidental e o oriental. Tá, mas para que serve essa grade toda? Por que tanto trabalho para desenhar um monte de linhas? A resposta é simplesmente incrível. Para dar a cada pontinho do nosso planeta um endereço único, um endereço exato. São as famosas coordenadas geográficas. E esse endereço tem sempre duas partes. A primeira é a latitude.
Pensem nela como se fosse o andar em que um lugar está no nosso planeta. Ela diz o quão para norte ou para sul esse lugar fica, partindo da linha do Equador. A segunda parte é a longitude. Ela seria o número do apartamento nesse andar. Ela nos diz o quão para leste ou para oeste um lugar está, partindo do meridiano de Greenwich. E quando a gente junta a latitude e a longitude, pronto, a gente tem um cruzamento exato, um X no mapa que é o endereço único de qualquer lugar do mundo. E o mais legal é que esse sistema, que parece coisa de mapa de pirata, é a base de uma tecnologia super moderna que todo mundo usa hoje em dia. É isso mesmo! Sabe quando usamos o GPS do celular para achar o caminho de casa? Ou para jogar aquele jogo de realidade aumentada? O que o aparelho está fazendo é conversar com satélites lá no espaço para descobrir o código secreto do lugar onde estamos, a latitude e a longitude exatas. É o nosso código em ação, na palma da mão. Incrível, né? Mas a história não termina aí, não. Esse código secreto não serve só para a gente se localizar. Lembram daqueles paralelos especiais que eu pedi para guardarem na memória? Os trópicos e os círculos polares? Então, eles nos ajudam a decifrar outro grande mistério: o clima do nosso planeta. Essas linhas especiais dividem a Terra em 3 gigantescas zonas climáticas. E cada uma delas tem um tipo de temperatura bem diferente da outra. Tudo por causa do jeito que os raios do Sol chegam no nosso planeta. E esse diagrama final mostra tudo de uma vez. Essa faixa bem no meio, entre um trópico e outro, é a zona tropical. É ali que o Sol bate com mais força o ano todo. Por isso é a região mais quente da Terra. As áreas entre os trópicos e os círculos polares são as zonas temperadas. Ali a gente tem as 4 estações bem definidas. E por último, dentro dos círculos polares, ficam as zonas polares. Lá, os raios do Sol chegam bem de ladinho, de raspão, sabe? Super inclinados. E é por isso que essas são as regiões mais frias do planeta. E aí está. Essas linhas podem até ser imaginárias, mas elas são ferramentas muito, muito poderosas. Elas nos dão um endereço, fazem o GPS funcionar e ainda por cima explicam o clima de cada lugar. O código foi decifrado. Agora fica a pergunta no ar. Com todo esse conhecimento, para onde a curiosidade de cada um vai nos levar? E aí, já parou para pensar numa coisa bem maluca? Imagina que esse chão firme que a gente pisa, na verdade, é um quebra-cabeça gigante. E mais, as peças estão se mexendo o tempo todo. Parece coisa de filme, mas hoje a gente vai montar as peças dessa história incrível do nosso planeta. Essa pergunta aqui é que vai guiar a nossa investigação. Pensa bem, quando a gente olha um mapa, tá lá a América do Sul, a África, a Europa, tudo parece bem fixo no seu lugar, certo? Mas e se eles estivessem se movendo? Tipo, agora, nesse exato momento. Pois é, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente começar a desvendar esse mistério, vamos dar uma olhada naquilo que a gente já conhece: a superfície do nosso mundo. Essa é a visão que todo mundo conhece da Terra, né? Grandes porções de terra que são os continentes cercadas por um montão de água, os oceanos. Essa é a primeira peça, a mais fácil de ver, do nosso quebra-cabeça. Só que a aventura de verdade começa quando a gente olha para baixo. Agora tá na hora de botar o capacete de explorador, porque a gente vai cavar fundo para encontrar as pistas que explicam todo esse movimento. E olha só, achamos a nossa primeira grande pista. Esse desenho mostra que a Terra é como se fosse uma cebola gigante, sabe? Cheia de camadas. E a casquinha de fora, bom, ela não é toda igual. Ela é dividida em 2 tipos principais. O primeiro tipo é a tal da crosta continental. Pensa nela como se fosse uma base de rocha bem grossa, bem antiga, onde ficam as nossas casas, as cidades e as montanhas gigantes. É literalmente o chão dos continentes. E lá no fundão do mar, a gente encontra a crosta oceânica. Ela já é mais fina, mais pesada e serve como se fosse o piso de todos os oceanos do planeta. Então, o ponto principal é o seguinte: se a gente juntar a crosta dos continentes com a crosta dos oceanos, temos uma camada de fora dura e rochosa, que envolve o planeta inteirinho. O nome científico para essa casca é litosfera. É bom guardar esse nome, hein? Ele é a chave de tudo. Ué, mas espera aí. Se a litosfera é uma casca dura, como é que os continentes podem se mover? Ah, é aqui que vem a grande revelação da nossa história. Aí que tá o pulo do gato. A litosfera não é uma casca de ovo inteiriça, toda lisa. Ela é toda rachada, quebrada em pedaços imensos.
Exatamente como um quebra-cabeça, só que do tamanho do mundo. E tcharam, aqui estão as peças. Elas são as famosas placas tectônicas. Cada uma dessas linhas no mapa marca a borda de uma dessas peças gigantes. O Brasil, por exemplo, está bem no centro de uma delas, a placa sul-americana. São essas as peças que estão se movendo. Tá, mas por que elas se movem? Bom, é que as placas não estão simplesmente paradas. Elas estão meio que flutuando sobre uma camada mais profunda que é super quente e meio mole, chamada astenosfera. Imagina umas bolachas gigantes deslizando bem devagarinho em cima de um doce de leite quente. É mais ou menos isso. Ok, então as placas deslizam. Mas quão rápido é esse movimento? A velocidade delas é uma das coisas mais surpreendentes dessa história toda. A velocidade média é de uns 2 a 10 centímetros por ano. Parece quase nada, né? É um movimento mas tão lento que é impossível de sentir no dia a dia. Mas, para a gente ter uma ideia do que isso realmente significa, precisamos de uma boa comparação. E essa comparação é genial. Os continentes se afastam ou se aproximam na mesma velocidade que a nossa unha cresce. Agora pare e pensa. Imagina esse crescimento acontecendo sem parar, por milhões e milhões de anos. Esse pequeno movimento se transforma em milhares de quilômetros. E o que acontece quando peças de quebra-cabeça do tamanho de continentes se raspam, se afastam ou batem de frente? A resposta é: acontecem os eventos mais poderosos da natureza. É exatamente isso. Toda essa energia do movimento das placas é liberada na forma de terremotos. Onde as placas se encontram ou se separam, o magma do interior da Terra consegue subir, formando vulcões. E quando duas placas colidem, elas amassam a crosta como uma folha de papel, erguendo cordilheiras de montanhas gigantescas. Vamos ver uns exemplos práticos. A placa sul-americana, onde o Brasil está, ao bater de frente com a placa de Nazca, amassou a borda do nosso continente e criou a Cordilheira dos Andes. Já a enorme placa do Pacífico está cercada de bordas muito ativas, o que cria o famoso Círculo de Fogo, uma área com a maior concentração de vulcões e terremotos do mundo. Então, mistério desvendado. Nosso planeta é um lugar super dinâmico, com suas peças do quebra-cabeça num balé geológico em câmera lenta. E isso nos deixa com uma pergunta fascinante para o futuro. Se o mapa do mundo está sempre mudando, como ele será daqui a milhões de anos? Que novos supercontinentes vão se formar? A Terra continua montando o seu próprio quebra-cabeça e a gente está aqui para assistir de camarote.